Queremos mais uma vez aqui registrar os apoiadores que nós temos neste evento, realizado pela Assessoria de Comunicação, também pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Extensão, uma realização da Universidade Estadual de Santa Cruz, mas com apoio imprescindível, fundamental, do SIC, Centro de Inovação do Cacau, do CEPED, da editora da UESC, a Editos, da imprensa universitária e também da coordenação de manutenção Coman. Chegou o momento da nossa atividade com espaço para debate sobre o tema Problemas enfrentados por professores e comunicadores na divulgação científica. Para atuar como mediador, nós convidamos o pró-reitor de extensão da UESC, o professor Cristiano Bahia. Convidamos também a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da universidade, professora Fernanda Amato Gaioto. Convidamos o diretor científico do Centro de Inovação do Cacau, professor Cristiano Vilela Dias. E convidamos também o diretor científico do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Informática e Eletroeletrônica de Ilhéus, professor Alfredo Santos Tavares. Alfredo Tavares Santos. Bom, nesse momento, eu quero dizer a todos os participantes que nós temos uma ficha de avaliação, que aqueles que queiram preenchê-la devem entregar ali na nossa recepção, e também que, ao final deste evento, antes das visitas que faremos, teremos um sorteio de livros aqui, gentilmente cedidos pela Editos. Tá? Passo a palavra ao professor Cristiano Bahia para a condução do debate. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação imensa estar nesse evento, né, de integração, né, com as pessoas que são responsáveis pela comunicação e pela divulgação na sociedade, como também, né, nós aqui da Universidade Estadual de Santa Cruz, buscando sempre essa conversa. Então, nós estaremos agora nesse segundo bloco, né, conversando um pouco sobre essas dificuldades e esses problemas, né, que nós enfrentamos no dia a dia para divulgar aquilo que nós produzimos, né, como a professora Rita veiculou na sua palestra, no campo da extensão, da pesquisa, da inovação, da tecnologia e da extensão. E, para tanto, teremos aqui a professora Fernanda, né, meu xará ali, Cristiano, né, e Alfredo, para estar conversando um pouco. A ideia é que utilize de 10 a 15 minutos, que a gente tenha, né, um tempo aí depois para que os nossos convidados e convidadas possam participarem e perguntar ou tirar algumas dúvidas. Então, gostaria de discutir com vocês a sequência. Professora Fernanda, Cristiano e Alfredo encerra o momento. Pode ser assim? Bom, a professora Fernanda, né, Gaioto, nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, né, vai estar conversando conosco um pouco sobre esses problemas enfrentados, né, no âmbito da academia, sobre as questões relacionadas da comunicação e divulgação científica. Bom dia. É um prazer para mim recebê-los, viu? Aqui na nossa casa. Eu fiz uma pequena apresentação. A nossa ideia aqui, né, nesse momento que a gente chamou de debate, é fazer uma breve explanação da gente para que a gente possa ouvi-los. Nosso principal objetivo desse final de manhã é ouvir as pessoas que trabalham com comunicação. Eu queria pedir para aí que, se puder, passar uma apresentação que eu elaborei. Eu estou falando toda hora a gente, porque eu, Cristiano, Jonil, da equipe da Ascom, aos quais eu agradeço imensamente pela organização do evento, nós discutimos bastante esse tema para conversar nesse segundo momento. Porque eu encontrei Jonildo, estou na pró-reitoria, juntamente de pesquisa e pós-graduação, Cristiano na extensão, desde janeiro desse ano. E daí encontrei com o Jonildo, a gente começou a conversar, logo que eu cheguei na pró-reitoria, e a gente
começou a conversar justamente sobre esse problema. Então, a gente percebeu que há um problema de comunicação entre o que faz o cientista, né, entre aspas, dentro dos muros da universidade. A gente sabe que a ciência não é feita dentro dos muros, a ciência pode ser feita dentro dos muros se precisa de equipamentos, mas ela é lançada para fora da universidade, o intuito é esse. Mas a gente percebeu a existência de um problema de comunicação justamente entre o cientista e quem se comunica com a grande massa, né, a população de uma maneira geral. Porque há uma dificuldade do cientista em não falar cientistiquez, vamos dizer assim. E há uma dificuldade, portanto, da população entender essa comunicação. E quem tem que fazer essa tradução do cientifiquez para o que a população vai compreender é o profissional da área de comunicação e jornalismo. Porém, o que acontece é que me parece haver uma barreira atualmente, que eu não sei se é impressão minha, mas eu fico com a sensação que essa barreira não existia no passado. Você pode passar, por favor, Iki? Pode. Então, assim, eu estou na universidade há vai fazer 21 anos, e a impressão que eu tenho é que há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, a universidade era cheia de colegas da imprensa, escrita, no rádio, da TV, em busca de assuntos para a pauta. Era uma coisa tão comum a gente andar pelo campus e ver os colegas pesquisadores, que éramos poucos, sendo entrevistados. Os repórteres, os comunicólogos, jornalistas querendo vir à universidade para entender o que estava sendo feito aqui dentro. Então, pode passar, Iki. Eu trouxe, para vocês terem uma ideia, fiz um destaque para o ano 2003, ou seja, 20 anos atrás. Isso aqui é uma tabela que eu tirei de um desses relatórios, né, que o pessoal das Plan faz. É público, né, está na página da UESC. Então, veja que há 20 anos atrás, a gente tinha 30 bolsas de pós-graduação na universidade, em 6 cursos de mestrado apenas. A gente tinha 6 mestrados e tínhamos de financiamento 30 bolsas de pós-graduação. Por que eu estou fazendo esse destaque à pós-graduação? Porque é a formação de nível superior feita após o momento de graduação, em que a maioria das pessoas que faz pós-graduação, nível de mestrado e doutorado, está interessado na produção do conhecimento novo, né? Então, no fazer ciência. Então, o que eu quis chamar a atenção com esses números é que, 20 anos atrás, a gente tinha 30 bolsas, 6 mestrados, né? Está aqui listado os mestrados que a gente tinha à época. Então, não tinha tanto assunto assim, né? E, mesmo assim, a universidade era cheia de profissionais da imprensa. Pode passar. Aí, hoje, então, o que a gente tem hoje? Que a ideia nossa é perguntar, o nosso problema é esse, perguntar para vocês o que aconteceu, quando que essa barreira começou a acontecer, né? Então, o desafio é justamente esse. O que aconteceu entre a gente? A gente era tão próximo e agora a gente não é mais. Vamos quebrar essa barreira, vamos construir pontes nessa manhã. Então, pode passar, Iki. Olha só, hoje nós temos 390 bolsas de iniciação científica e 662 bolsas de pós-graduação. Em 20 anos, eu não fiz contas da porcentagem que a gente cresceu. A gente tinha 30 bolsas. A gente tem cadastrados na PROP, por causa da pandemia, houve uma queda brusca, mas hoje a gente tem 276 projetos de pesquisa cadastrados na instituição. E a gente tem um investimento subestimado de 8 milhões, aproximadamente, né, quase 8 milhões e 300 mil reais em investimento em pesquisa, sendo que desses, um pouco mais de 1 milhão e 300 é investimento de recurso próprio do Tesouro, portanto, a universidade que financia esses projetos de pesquisa e bolsas e tudo. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou mostrando esse montante de dinheiro que é captado pelos cientistas
através de agências de fomento federais, estaduais, como a FAPESB, como o CNPq, que é federal, o FINEP, né, a CAPES. Há esse investimento público, quem financia a maioria, e também tem um pouco de recurso internacional aí, que a gente também tem captado um pouco de recurso internacional. Mas o investimento, a maior parte do investimento é investimento público na ciência brasileira. Então, é nossa função, é nossa responsabilidade fazer esse retorno para a sociedade. A sociedade tem que saber o que a gente faz aqui dentro desse muro. Eles têm que saber. Só que a gente, como eu disse para vocês no começo, a gente tem uma dificuldade enorme, enquanto cientistas, de se comunicar com eles. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da ajuda do comunicador para que ele leve essa informação com qualidade, com ética, como já foi dito anteriormente, para fora dos muros da universidade, para dar esse retorno. Olha, eu pago o meu imposto, o governo federal, estadual, investe em ciência e tecnologia, e o benefício desse investimento é um retorno para a própria sociedade, para a solução de problemas da sociedade. Pode passar, por favor, Ike. Bom, hoje a gente tem dados bem frescos, que a gente acabou de aprovar um mestrado novo. Então, temos 26 programas de pós-graduação na universidade, porque a gente aprovou recentemente o mestrado em Engenharia Florestal, em parceria com a UFSB. E temos, dentre esses 26 programas de pós-graduação, 10 são cursos de doutorado. Tínhamos 9 até 2 meses atrás, e agora temos 10, incluindo o programa de pós-graduação em Economia e Políticas Públicas, que a gente chama de PERP. Acabaram de abrir agora, ter aprovado o curso de doutorado. São 115 pós-graduandos, 1.015, e desses, 39 são estrangeiros bolsistas. E a gente tem estudantes na UESC, aí, em nível de graduação e pós-graduação, de 37 países. Tivemos, no início do semestre, um evento de internacionalização e depoimentos fantásticos de estudantes estrangeiros. Então, há uma busca pela UESC por 37 países para que os seus cidadãos, né, venham até o Brasil, venham até a nossa instituição para fazer ciência, para se desenvolver no seu campo de trabalho. Então, é um orgulho muito grande receber essas pessoas e é uma oportunidade também para que a gente tenha essa troca de cultura, de informações com outros países também, né? Então, ampliando a diversidade dos nossos programas e projetos de pesquisa. Pode passar. Perdão, pode passar, Henrique, desculpe. Então, eu não tenho como ficar aqui listando, ou eu nem sei, na verdade, quais são, com detalhes, os nossos 276 projetos cadastrados. Mas, assim, a gente faz aqui dentro, aqui na universidade, temos pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Então, desde de pesquisas que podem parecer óbvias, pela inserção que a gente tem regional, né, na Mata Atlântica. Então, temos muitas pesquisas na área de ecologia, meio ambiente, de proteção, de sustentabilidade, e também com a produção do cacau, por estarmos na região cacaueira, e também por estarmos na região costeira, né, eu destacaria, sei lá, como exemplos, né, pensados assim, aleatoriamente. A gente tem o projeto Baleias da Serra, por exemplo, em que os pesquisadores da UESC estudam o comportamento de baleias sem precisar entrar no mar. Eles têm um ponto de observação fixo no Mirante de Serra Grande, e ali eles entendem o comportamento, o aumento populacional, tipo de reprodução, quantos filhotes por temporada, e quem está se acasalando com quem. Então, um projeto que já dura 10 anos, feitos por pesquisadores da UESC. A gente tem projetos de pesquisa, por exemplo, na área de química, né, de reaproveitamento de resíduos da agroindústria. Então, aproveita-se esses resíduos para fazer xilitol, para a produção de enzimas, e o uso desse material, que seria resíduo, portanto, tóxico ao ambiente, a produtos de importância para
ou reusos, né, vamos dizer assim, e melhoria de outros processos industriais. Então, a gente tem também projetos, por exemplo, de proteínas efetoras. O que seria isso, né? São proteínas, geralmente de patógenos, que esses patógenos, então, no caso da vassoura de bruxa, que é um patógeno do cacau, ele secreta essas proteínas e essas proteínas enganam o sistema imunológico da planta. E, com isso, o patógeno consegue infectar a planta e consegue se desenvolver lá dentro, se reproduzir e infectar novas plantas. Então, a gente tem pesquisadores aqui dentro. Nós vamos, daqui a pouco, visitar o CBG, o Centro de Biotecnologia e Genética, e lá vocês vão ter a oportunidade de visitar o Laboratório de Proteômica, que é onde parte desses projetos de proteínas efetoras são desenvolvidos. A gente também tem projetos em outras áreas, como nas áreas das humanidades, muitos projetos. Então, destaquei aqui, né, um projeto de gênero e sexualidade nos candomblés, um projeto da professora Valéria Min, que acabou de ser aprovado agora para o desenvolvimento de uma iniciação científica, né? Vai ter um bolsista de iniciação científica. Também a gente pode ter projetos para fora do planeta Terra, né? Então, simulações numéricas de aglomerados estelares jovens. Um projeto de pesquisa que eu também sorteei ali do professor Adriano Hort. Então, nós temos dentro da universidade um elenco gigante de coisas para contar para a sociedade. A gente quer contar o que a gente faz. Então, a gente precisa... desde que eu entrei na pró-reitoria, eu tenho conversado com os pesquisadores da UESC, porque a gente não conhece todo mundo, né, como a professora Rita bem falou. E também a gente não conhece tudo que se faz aqui dentro em termos de ciência, tecnologia e inovação. Então, eu estou numa campanha, me convide para o seu lab. Né? Me convide para eu conhecer o que é feito aqui. Por quê? Porque eu estou também querendo fazer essa interlocução com os comunicólogos. Vem me perguntar, que eu te conto o que a UESC faz. Nós fazemos muitas coisas legais aqui dentro. Então, o nosso desafio de hoje, a meu ver, é que a gente tem, como eu disse, um problema de comunicação. Então, a impressão que eu tenho, e eu posso estar equivocada, eu vou querer escutar de vocês se isso é verdade ou não, é que esse não era um problema no passado. Né? Então, o que aconteceu? O que houve entre a gente? Então, meu desafio aqui, minha provocação, é que vocês me contem, né, o que a gente pode ajudar em termos de pró-reitoria, de pesquisa, pós-graduação, também de extensão, a estar mais próximo de vocês. Nós vamos, daqui a pouco, escutar os colegas contarem para a gente um pouquinho do SIC, do CEPED, e vocês vão perceber que são colegas são parceiros tão próximos da UESC, que muitas vezes se confundem com a própria UESC. Né? Então, eu queria muito, e foi por isso que eles foram convidados para vir aqui hoje, justamente para isso, para mostrar que existe essa parceria íntima entre a gente, e eu gostaria de voltar a ver essa parceria íntima entre a UESC e os profissionais de comunicação da nossa região. Tá? Muito obrigada. Obrigado, professora Fernanda. Ela traz, né, a professora traz dados importantes que faz a gente refletir tanto internamente como externamente. A UESC, né, foi falar com a professora Rita e agora a Fernanda, é um celeiro de produção de conteúdo. Então, para além do que foi apresentado, nós temos 39 cursos de graduação, né, são 39 pós-graduações também, né, de especialização, né, mestrado e doutorado, 280 projetos de extensão, né, ações extensionistas. Temos 10 mil pessoas circulando, em média, dentro da universidade, o terceiro maior orçamento da região. Então, assim, é inadmissível que a gente não tenha essa interação do ponto de vista de comunicar e divulgar aquilo que nós fazemos. Então, esse é um objetivo desse passo inicial que Jonildo, né, teve aí a ideia que nós vamos continuar fazendo, de provocar essa interação e ter um maior pertencimento também da comunidade à UESC. E a gente precisa, né, dessa comunicação. Para a gente mensurar como é difícil nós temos essas barreiras,
Só fazer uma pesquisa aqui rápida. Quantos comunicadores ou comunicadoras estão aqui que não pertencem à UESC? Só levante. E tirando da UESB. 5 pessoas, né? Então vejam que essa é a primeira barreira. Então nós vamos pensar também em indicadores, né? Na próxima, né, Jonildo, né, não temos 5, pelo menos aí 50 pessoas, né, que trabalham com a comunicação na região. Então acho que esse vai ser um desafio. E um outro desafio, Fernanda, que você chama a atenção, é que nós, né, servidores e servidoras, também conhecemos muito pouco o que a própria UESC faz. Né? E essas pontes, muitas vezes, elas não são, né, estabelecidas entre a gente. A gente precisa fazer esse exercício interno também. Pois não, professora? Desculpa, eu não consigo ficar quieta. Eu já passei a sugestão para a Fernanda, falei com você. Esse exercício tem que estar também com os nossos colegas. Porque se em algum momento houve esse lapso, essa rusga, né? Os pesquisadores também precisam estar aqui para ver isso. Se existiram problemas com os comunicadores fora, claro, o que aconteceu? Alguma coisa também deve ter acontecido aqui. Meu projeto é super pequeno, é óbvio que não consegue de jeito maneira abarcar toda a grandiosidade da universidade, né? O conhecimento nas mais variadas formas é feito, brota em todos os lugares aqui. Quando eu comecei, em 2019, fiquei surpresíssima ao ver dezenas de coisas sendo feitas aqui. Colegas que eu nem sabia o que faziam, que é isso que a Fernanda falou, nossa, não sabia. E eles precisam estar aqui para justamente ver esse hiato que aconteceu e que nós, pesquisadores, que temos, né, coisa do conceito, do objeto de trabalho, né, a interiorização daquela nossa cachaça, a gente tem que falar. E nosso Ilhéus está aí, nosso oeste. Infelizmente, a gente não tem pernas o suficiente, né, a parte de comunicação, por alguma razão, histórica, seja lá o que for, foi para outro canto, mas está tudo certo. E aí eu toda hora encho o saco da professora Fernanda. Fernanda, o FMG está bombando. Professora, como é que a nossa universidade não tem Instagram oficial? Professora, vai lá. Eu provoco a Fernanda há anos, para fazer isso. E eu vejo as outras universidades, cara, famoso Sul Maravilha, né? Sul e Sudeste, bombando na área de comunicação. Eles já começaram há muito tempo. E os físicos, o pessoal da educação física, o pessoal da história, o pessoal da biologia, sim, são apresentadores, mas eles têm uma galera da comunicação perto deles. A comunicação, a interação já surgiu há mais de 10 anos. E a gente não tem tempo. Eu acho que a pergunta aqui, o Cristiano, né, colegas aqui da universidade, quando é que o curso de comunicação vai ter perna suficiente? Não, vamos fazer um mestrado aqui de comunicação científica. Dentro da ProEx vai ter aqui um núcleo de divulgação científica para trabalhar entremeando a universidade. Temos pernas para isso? Ou não? Eu acho que a gente está dando... Eu faço aqui porque, né, eu sentei a semana retrasada para conversar com a professora lá do colegiado da biologia, que por si só é coisa pra caramba, sem falar exata, sem falar... Professor, peraí, é muita coisa, eu não vou dar conta. Não vou dar conta. Vamos aqui na biologia. Beleza, Thalita? Vamos lá fazer uma dobradinha. Tudo certo. Meu foco agora é só biologia. Exatas e coisas astronômicas. Exemplo que você... Abandona isso, Tatá. Esquece isso. Fala pra biologia, você vai morrer e não vai dar conta. Ô, Thalita, você chama a atenção sobre alguns aspectos, a gente vai estar falando também sobre isso, né? A identidade visual daquilo que nós fazemos. Nós tivemos uma experiência agora na ProEx, né, com o núcleo de comunicação, e começamos a intensificar a questão da divulgação. O que nós notamos?
Nossos colegas, né, e a Rita falou isso, nós não somos formados para isso. Eu já fiz isso no meu projeto de extensão. Eu divulgo o nome do projeto de extensão, mas não divulgo o departamento, nem divulgo que é um projeto de extensão, nem divulgo o nome da universidade. Né? Então, veja. Então, a gente tem que aprender, é o que Rita falou que a gente está fazendo. Então, esse momento aqui e outros, né, vai fazer a formação continuada, tanto de quem veicula essa informação, como a nossa também. Né? Pessoal, descobriu a roda e a gente está com um negócio aqui muito louco. Nós vamos fazer no final, só para no final da fala de Cristiano e Alfredo, aí a gente retorna novamente, que Thalita pediu ali, certo? Pode ser? Ok. Cristiano, Vilela. Obrigado, pessoal. Então, vou ser breve, tentarei ser breve aqui, não costumo ser breve, mas tentarei. E vou começar, acho que trazendo alguns pontos que o Leandro trouxe aqui na fala dele. Né? A gente está falando aqui de problemas de comunicação, e eu também falo isso há bastante tempo aqui dentro da UESC, né? Desde que eu saí do meu doutorado aqui, fui para a iniciativa privada, depois voltei. Que hoje a gente está falando de engajamento. Comunicação hoje é engajamento, é empatia. E uma das coisas que eu mais reclamo dentro dessa universidade é que há anos, eu que estou dedicado à pauta hoje de cacau, então pesquisas com cacau, fiz meu doutorado aqui com o Júlio Cascarra, do finado Júlio, na área de genética, biologia molecular, proteômica, né, essas ômicas da vida, mas minha vida mudou um pouquinho, deu uma guinada. Estou como gestor de projetos hoje dentro do Parque Tecnológico e dentro do SIC, que é uma das primeiras parcerias público-privadas aqui dentro e que nem sequer foi comunicada. Ninguém aqui dentro da própria universidade, todo dia a gente depara com professores e colegas nos corredores e ninguém sabe da existência do Parque Tecnológico e nem do Centro de Inovação do Cacau e nem qual o modelo que está sendo colocado ali. Mas por quê? Qual é a causa disso tudo? Comunicação. Sempre é a comunicação. Né? A comunicação, desde dentro de casa, com os nossos companheiros, até nas nossas relações de trabalho, é um dos fatores determinantes para o sucesso de qualquer coisa. Então, a base de tudo é comunicação, a base de tudo é a empatia que se gera, é o olho no olho, é o engajamento que se está buscando. Né? E é isso. O que o Leandro falou é chave nessa discussão daqui para frente, porque hoje em dia a comunicação está muito focada nisso. Eu consumo hoje, Leandro, como você bem falou, o que eu quero consumir. Então, a minha rede social está cheia de algoritmos e me dando o que eu gosto de consumir, e perfis do que eu gosto de consumir. Mas não me dedico tanto tempo para isso, não. Tenho tantas outras coisas. Eu ia fazer até a brincadeira aqui de pedir para que todos acessassem o Instagram e olhar o tempo que cada um gasta aí no Instagram. A minha média é de 2 horas no máximo. É aí que eu já acho muito. Aí eu vou para minha esposa, 4 horas. Então, meu filho, às vezes, o mais velho, eu tenho um filho de 22, muito mais do que isso. O meu menor, que tem 9 anos, não pega nem celular. Né? Então, hoje a gente eu trago esse ponto de Leandro para discutir esse tema, porque é muito importante lembrar disso, porque essa reclamação minha com a universidade, e quando eu fiz meu doutorado aqui, que eu saía para a Unicamp e via como que o Gonçalo, um pesquisador da Unicamp, tratava a pesquisa do grupo dele e como que o nosso grupo aqui tratava a nossa. Eu, quando publicava um artigo, sentia feliz, gerava um recorte do artigo publicado ali no mural do CBG. Minha mãe nunca leu nenhum dos meus artigos, nem meu pai, ninguém sabe que existe, né? Nenhum dos meus círculos de amizade sabe que aquilo ali existe. Então, o modo como era feito sempre me incomodou. Eu sempre reforcei isso. A pesquisa precisa focar na comunicação com a sociedade. A gente tem um interesse científico como pesquisador, mas existe uma necessidade muito grande de comunicar isso para a sociedade. Porque é daí que vem o retorno, é daí que se gera empatia, é daí que se traz engajamento. Então, eu sempre questionei a forma como isso era feito nesta universidade, de que a UESC não tinha esse papel como eu encontrei na Unicamp. A Unicamp, um pesquisador publicava um artigo, virava um recortezinho infinitamente menor do que os nossos aqui na parede, mas virava uma página de jornal no Estadão, em revista de comunicação jornalística. Né? E aí eu brinquei com Débora um tempo atrás, que publicou aquele artigo importante sobre conservação da Mata Atlântica e os impactos. Aí não é bem esse o título, mas vamos supor que o título tenha sido Efeitos Antropológicos do Desgaste, não sei das quantas, lá na Mata Atlântica. Isso engaja alguém? Não. Mas você traz a matéria
Mata Atlântica em colapso, né? Isso engaja, isso traz engajamento. É isso que a gente tem buscado dentro do Centro de Inovação do Cacau, e aí fazendo agora um recorte para o SIC. O SIC hoje ele não tem dificuldade de divulgar tudo o que ele faz. Por quê? Porque nós construímos uma rede de relacionamento com diversos jornalistas. Eu estou recebendo no dia 21, agora, 21 jornalistas que estão vindo, que vêm todo ano visitar o SIC dentro do evento Salão de Chocolate. Então, toda vez que tem a pauta voltada para cacau e chocolate, a gente traz esses jornalistas para o SIC. Isso sempre tem nos rendido matéria no Estadão, matéria em Globo Rural, matéria nos diversos veículos de comunicação oficiais e não oficiais. E a gente tem investido muito em comunicação em mídias sociais, que é uma outra reclamação minha, né? Porque quando a gente fala aqui do portal da UESC, bacana, tem muita gente criticando o reitor por estar aí usando muito rede social. Eu acho que ele tem que usar mesmo, mas tem que estar ali muito bem distinto o que é o reitor como reitor e o que é a universidade como universidade. A gente precisa ter a empatia de uma pessoa falando o que é a universidade. E nós não temos isso no site oficial da UESC. É o site, é um Instagram cru. Não tem uma pessoa que está ali comunicando, né? Não tem uma pessoa que vai estar treinada na arte de comunicar conteúdo. Então, a gente precisa disto para esta universidade, para publicar, para divulgar para a comunidade todas as pesquisas que a Fernanda falou aqui. Então, eu trabalho com cacau há mais de 20 anos também, desde Feira de Santana até aqui, e toda vez que eu vou para qualquer evento no Brasil ou fora no Brasil que se fala de pesquisa de cacau, a UESC nunca é lembrada. E isso me incomoda muito, porque é uma das universidades que mais pesquisa com cacau no mundo, nas diversas temáticas, desde a microbiologia até ciências computacionais que têm envolvimento com cacau. Isso sempre me incomoda. Mas por quê? O erro é de quem? O erro é da universidade. A universidade precisa entender que as coisas evoluem, e aí a forma como nós estamos consumindo conteúdo hoje está evoluindo, Leandro. Então, a gente tem que se adaptar a isso também, né? E ter essas reflexões que são extremamente importantes, mas lembrar que a forma de comunicação está evoluindo. E desde que eu montei o SIC, eu busco aqui dentro da universidade uma pessoa para a gente ajudar a se transformar na cara do SIC, na identidade da universidade, dos projetos que a gente faz. E a gente não consegue. A gente tem dificuldade de encontrar uma pessoa para fazer dela uma engajadora de conteúdo para o agronegócio e para cacau. Nós fizemos isso com uma menina do Espírito Santo, a Stephanie Brito. Pesquisa aí no Instagram de vocês. Viram uma comunicóloga, é agrônoma de formação, e virou engajadora em rede social para falar de cacau, para falar de café, para falar de agricultura, e virou jornalista agora, né, entre aspas, né? Está comunicando, está se usando da rede social para comunicar atividades relacionadas ao agronegócio do Espírito Santo. E eu queria ter alguém aqui para falar sobre pesquisa da universidade, para falar sobre o que a gente está fazendo. E como o Fernanda bem falou, eu não sou funcionário da UESC, né? Sou egresso daqui, fiz doutorado aqui, são meus ex-professores, né? Admiro os dois, mas eu me sinto parte da universidade porque eu estou na universidade. Então, o SIC hoje, quando nós comunicamos o Centro de Inovação do Cacau, é um projeto da UESC, é uma parceria com a universidade. E a gente tem reforçado isso. Já levei vários puxões de orelha da ex-reitora e do atual reitor, de que sempre quando sai uma matéria jornalística, o jornalista não cita a UESC. É o famoso corte que você falou. A gente fala uma hora, a pessoa edita e fala da forma como ela quer, né? Mas a gente tem reforçado nas últimas conversas esta necessidade de falar da universidade. Controla meu tempo, por favor. De falar da universidade, de falar do que a gente tem feito aqui dentro da UESC. Então, o recado finalizando um pouco da minha fala, para já deixar para o Alfredo falar um pouquinho, a gente debater um pouco mais, eu gostaria muito de ter na universidade um foco nessas novas formas de comunicação, de Instagram, de LinkedIn, de TikTok. Isso está tomando uma proporção inimaginável. A gente tem um parceiro de negócios, que é o Alexandre, da Cacau Show, que o negócio dele, Cacau Show, deu uma guinada agora, nos últimos 2 anos, por conta da ação da filha dele, de 17 anos, no TikTok. O que a menina provocou de engajamento para a empresa, né, isso é valor agregado. Infelizmente, faz parte do business.
E ela conseguiu esse engajamento por mídia social, por TikTok, falando com a comunidade jovem, despertando o interesse do jovem naquele produto, naquele negócio que eles querem consumir. Então, a gente quer ter isso aqui dentro da UESC, a gente espera que a Pró-Reitoria, que a universidade comece a olhar para essas novas frentes de comunicação e entender que isso tem um poder grande de influenciar as pessoas, porque todos nós somos influenciáveis mesmos, e consumir aquilo que a gente quer consumir. Obrigado. Deixa para o Alfredo aí. Obrigado, Cristiano. É interessante o que o Cristiano está trazendo, que tudo aquilo, como Rita falou, do papel da universidade, que a sociedade investe e financia a universidade, o que nós vamos fazer quando nós comunicamos com a sociedade é a prestação de contas. E nessa prestação de contas, nós temos que apresentar tudo aquilo que é feito dentro da universidade. E, Cristiano, você traz um ponto, nós vamos estar discutindo agora, até o final do ano, a questão do nosso PDI. E o que a gente está entendendo aqui é que uma das diretrizes lá que nós vamos ter que aprofundar mesmo é a diretriz da comunicação e da veiculação e produção do conhecimento na universidade. Eu acho que, para fazer toda essa indissociabilidade, ensino, pesquisa, extensão e inovação funcionar, a gente vai ter que aprender a como comunicar melhor e divulgar aquilo que nós fazemos. E a Ascom, junto com todos os outros núcleos de comunicação da UESC, tentar enfatizar e provocar essas discussões aqui. Alfredo, você, então, para contar um pouco para a gente aí da experiência do CEPED, de que forma você vê essas dificuldades aí nessa comunicação, na produção do conhecimento à sociedade. Bom dia a todos aí. Obrigado, Jonildo. Em nome de Jonildo, pessoal da Ascom, eu agradeço o convite. Oi, sim. Em nome de Jonildo e toda a equipe aí da Ascom, eu agradeço o convite, professor Cristiano, professora Fernanda. Cristiano, que o SIC já é parceiro de longa data do CEPED. Eu também sou egresso dessa universidade e acho que o professor Leandro foi muito feliz ali naquelas colocações, que os algoritmos estão nos começando a moldar e manipular esse comportamento, mas a gente precisa também, a gente do lado do CEPED também enfrenta esse desafio. Eu diria que talvez, assim como a gente passa 4 anos na universidade, na graduação, mais 2 no mestrado, mais 4 no doutorado, a gente está muito pensado em produzir a nossa pesquisa, produzir o nosso paper, mas assim também como a gente também não está pensando em empreender, que hoje também na universidade a gente discute isso, mas também a gente não discute de como divulgar essas ações. Eu acho que talvez grande parte aqui dos professores também são pesquisadores, e tem talvez alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, alunos de doutorado, mas eu acho que tem que ter. A gente está tão preocupado muitas vezes com o resultado, em gerar pesquisa, gerar o paper, em fazer a prestação de conta daquele recurso, que fica direto às agências de fomento nos cobrando ali. Mas o principal também, talvez, esses pesquisadores, esses alunos de iniciação científica, também acho que tem talvez um papel pedagógico também de a gente estimulá-los também a divulgar, Então, porque eles são os próximos pesquisadores que vão estar nos locais, muitos aqui já vão se aposentar, e esse ciclo vai acabar se repetindo. Lá no CEPED, eu diria que nos últimos 4 anos, a gente começou, inclusive, a impulsionar. Eu, inclusive, fui muito resistente também com a rede social, por conhecer que os algoritmos ficam manipulando os nossos comportamentos, mas a gente tem que deixar de lado ali um pouco ali a tecnologia, a gente colocar para fora o que é que a gente está produzindo. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente está desenvolvendo hoje aqui lá no CEPED, que inclusive é com parceria com pesquisadores aqui da Universidade do Departamento de Ciências Exatas, o desenvolvimento de um tomógrafo. Um tomógrafo que é um pouco diferente desses que estão aí, que vai usar a menor dosagem de radiação, que vai permitir que a indústria nacional tenha uma tecnologia. Isso está sendo desenvolvido em Ilhéus. E talvez, a gente já fez algumas postagens, mas a gente precisa levar esse conhecimento, porque aqui nós temos aqui na universidade, Departamento de Ciências da Saúde, que talvez esses professores, pesquisadores também precisam se engajar e motivar. Talvez também deficiência nossa em talvez ter um momento de, como a gente trabalha na área de tecnologia que é transversal, talvez a gente precise mesmo visitar o Departamento de Ciências Biológicas, o Departamento de Ciências da Saúde, e todos esses para divulgar qual é a nossa capacidade e como a gente pode
colaborar. Porque a gente junto, a gente consegue produzir, né, bastante tecnologia. Eu diria que sempre eu estou trazendo empresários aqui, né, que a gente trabalha principalmente com empresa do setor de tecnologia, de eletroeletrônico, e o pessoal o SIC, por exemplo, é a nossa vitrine onde sempre a gente leva lá. E o pessoal fica encantado com a quantidade de tecnologia que tem por trás na produção de um chocolate. Né? E que muitas vezes, inclusive, você tem uma encomenda para levar para o Ministério no dia 18. Que o pessoal fica encantado, principalmente com a produção de conhecimento que tem na universidade, e a gente não consegue transmitir, né, essa informação. Eu acho que o público jovem hoje é muito engajado nas redes sociais. Eu acho que a gente precisa se aproveitar desse momento para que os nossos alunos de iniciação científica, a postagem dele também seja da publicação, porque isso também vai possibilitar o engajamento também de jovens estudantes que estão ingressando. Recentemente eu até participei de um momento aqui, o ano passado teve alunos aqui inclusive a escola, até que minha filha estuda lá, Arco-Íris, né? Eles trabalham inclusive com aquele livro que a professora apresentou de Tinoco, né? Tonico. Então, eles visitaram aqui a universidade, conheceram ali o observatório. O pessoal ficou encantado. Esse público aí são os nossos cientistas. Logicamente, a gente precisa, enquanto pesquisadores, tentar, talvez, furar essa bolha da comunicação, porque o pessoal imagina que a gente é o diferente de tudo, né? E talvez porque eles querem respostas rápidas. A gente é muito, eu diria, a gente busca muita incerteza para validar as nossas pesquisas e está sempre buscando desafios, enquanto eles estão querendo as coisas mais objetivas, mais certeza para transmitir isso para o público. Então, essa linguagem também, acho que precisa também, eles também nos aproximar para a gente entender essa linguagem aí que eles precisam, né? Então, todas essas ações de popularização das ciências, eu acho que motiva aí os novos cientistas e possibilita a gente despertar. Então, aqui no Departamento de Ciências Exatas, a gente tem alguns pesquisadores que são referências em inteligência artificial, né, em produção de conhecimento, mas eu diria que quando eu estava aqui, né, fiquei 8 anos aqui, meu público, até aqui mesmo, meu público era sempre ali o departamento ali da computação. E em um momento, por acaso, eu descobri um outro professor que era da matemática e trabalhava também com conteúdo que a gente interagia, que é o professor Eduardo Palmeira. Ele não sabia que ele trabalhava com IA. Hoje, inclusive, é uma referência, inclusive em projetos conosco, em cooperação com as empresas. Então, a gente precisa se conhecer mais. Então, eu acho que esse exercício aí, o CEPED também precisa também conhecer mais o que a universidade está produzindo, porque em uma conversa de café, em um momento que a gente faz uma viagem, sempre aparece, né, problemas, desafios, que muitas vezes a solução está aqui dentro da universidade com um determinado pesquisador. Então, eu coloco à disposição o CEPED, inclusive para que o pessoal da imprensa, os demais professores, pesquisadores, possam conhecer um pouco as nossas ações, o que a gente tem produzido e tem desenvolvido, porque isso cada vez mais fortalece esse nosso ecossistema aqui do sul da Bahia, que a gente, vamos dizer assim, com esse pequeno trabalho, né, com algumas instituições, o SIC, a UESC, o CEPED, a gente tem conseguido engajar e tem levantado a bandeira que Ilhéus, o sul da Bahia, é um polo forte em produção de conhecimento. Então, muito obrigado aí, se eu estourei o tempo. Alfredo, obrigado, mas assim, só para facilitar a nossa comunicação, né? São tantas siglas e muitas vezes nós não conhecemos o que é o CEPED, o que significa, o que ele faz. Se você puder, né, em 1 minuto ou 2, contar para a gente. Bom, o CEPED é o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Informática Eletroeletrônico de Ilhéus. O CEPED já existe há 20 anos já aqui na cidade, né? E por que pareça, obrigado pela oportunidade. São poucas pessoas, inclusive, aqui da UESC, aqui, que inclusive conhecem o CEPED. Então, por que pareça, os nossos principais clientes, nossos principais parceiros não são as empresas do Polo de Informática que estão instaladas aqui em Ilhéus, um pouco mais de 9, mas são as empresas que estão lá no Sul e no Sudeste que vêm consumir,
não é, um pouco do que a gente produz. Então, a gente trabalha essencialmente com tecnologia. A tecnologia hoje é transversal, está na comunicação, está na biologia, não é? Está nas engenharias. E hoje o nosso trabalho principalmente é voltado para a indústria. Então, talvez eu diria que 90% dos nossos parceiros é a indústria onde a gente produz desde software, desde melhoria de processos industriais, com o uso de inteligência artificial. E eu diria que grande parte, aí, vamos dizer assim, do nosso combustível vem daqui da universidade. Então, são ex-alunos, eu sou um ex-aluno aqui da universidade, são professores daqui que muitas vezes eles têm aquela pesquisa, né, que fez aquela pesquisa básica, validou aquele modelo, que a gente consegue visualizar um potencial para que isso possa ser aplicado dentro da indústria. Então, eu diria que, às vezes, até se confunde, né, o CEPED junto com a UESC, de fato, se confunde porque a gente está sempre presente, a gente precisa estar próximo para a gente cada vez mais se fortalecer. Até porque os recursos da pesquisa é cada vez mais escasso, então a gente precisa aproximar para levar um pouco, né, do que produz aqui para tentar financiamento, né, de quem quer colocar em prática essa produção de conhecimento. Ok, Alfredo, obrigado. Então, assim, para abrir um pouco o momento, né, de reflexões, de diálogo, nós vamos fazer um bloco de 3 perguntas, tá? E nessas 3 perguntas aí a gente abre para os participantes daqui, se alguém da comissão puder anotar a sequência dos... Você pode? E assim, deixando a grande questão, e aí eu trago uma reflexão pessoal para a gente pensar na comunicação. Eu tenho 25 anos na universidade, moro com meu pai há 49 anos, né? Mas há 25 que ele veio saindo para a universidade todos os dias, e um dia desse ele me perguntou o que a universidade faz. Né? Então, assim, e ele sempre escutou falando que eu venho fazer na universidade, mas o que acontece? O que ele acessa... Né? A partir das bolhas do Instagram, ele não acessa as bolhas do Instagram, ele acessa os sites, os blogs. Então a gente vê que, infelizmente, né, as rádios, não há muita vinculação nesses espaços. Então, para a gente pensar um pouquinho também como é que nós vamos poder efetivar isso. Então, nós temos aí 3 inscritos. Os nomes, se puder identificar o local, e aí faz a sua pergunta para a gente fazer o bloco de 3, depois aqui os colegas tentam responder. Pois não? Meu nome é Rubens Sampaio, eu sou professor do curso de jornalismo da UESB. Na realidade, eu queria fazer um comentário. Tá? Não é dúvida para ninguém que a comunicação mudou. Dentro dessa mudança, eu creio que a gente não pode ficar esperando que a mídia comercial venha para dentro da universidade buscar aquilo que a gente produz aqui. Nós precisamos fazer o caminho inverso. Então, uma das coisas que eu questiono há bastante tempo é por que a UESC não tem um canal de TV e uma rádio abertas. Porque aí, com esses veículos nas mãos, ela pode fazer isso, essa divulgação daquilo que é produzido dentro da universidade. E, como disse a colega, a entrevista dada pelo pesquisador não ser cortada. O nome da UESC não ser cortado na matéria, porque lá a matéria vai rodar no máximo 1 minuto e 25, 1 minuto e 30. Não há espaço para isso. Mas à medida em que a instituição tenha, ela própria, os veículos de comunicação, e aí a gente pode até discutir um nível na questão das mídias digitais, mas isso seria muito básico para a instituição fazer. Então, por que as universidades... Assim, desculpe falar aqui da UESB, mas a UESB tem um canal de TV aberto para 450 mil pessoas e tem 2 rádios FM que vai para 1.800.000 pessoas. Então a gente consegue chegar nessas pessoas, mas cadê as outras parceiras, as outras 3 instituições? Por que as outras não têm um canal de TV e um canal e uma rádio FM, por exemplo? Mas aí, eu estou concluindo, só uma segunda coisa. Quanto é que a gente investe na comunicação? A comunicação da UESC tem um orçamento? Então, quantos profissionais estão trabalhando na comunicação? Porque senão, a ASCOM não vai dar conta, gente. Se não tiver as 2 coisas, mão de obra e tecnologia, a gente vai continuar com esse discurso aqui há muito tempo e não vai conseguir resolver o problema.
A gente precisa fazer o caminho inverso da comunicação. Se a mídia comercial pegar um release nosso e publicar, beleza, ganhamos. Mas a gente não pode ficar esperando isso. Porque o foco dos interesses deles são completamente diferentes do de 20 anos atrás. Mudou. Então, a gente precisa fazer o caminho inverso. Então, se é uma provocação aqui, a UESC corra atrás de uma concessão de rádio e TV e empregue mais jornalistas. É a solução, na minha maneira de enxergar. Rubens, concordo plenamente com você. Quem é agora? Thalita? É Thalita ou é o... Não, acho que ele levantou ali antes, viu? Thalita e... A gente faz os 4, certo? Então, minha provocação vai mais ou menos aí na sua linha. E só deixar um pouco mais clara, né? Na verdade, qual é a possibilidade ou impossibilidade, né, da universidade e curso de comunicação, né, fazer o curso de divulgação científica ou alguma coisa nessa linha que eu coloquei aqui, né, mais intempestivamente, mas sim, é isso. E já citando claramente o que eu assisti ontem, o FABC, que já fazem divulgação científica há anos. Dentro da PROEX existe um setor de divulgação científica. É possível ou não? São 2 perguntas, viu? Oi, gente, bom dia. Na verdade, também eu queria fazer mais um comentário provocado pela professora Fernanda ali, que fez um questionamento. E como parte do veículo, hoje eu estou no SURT, sou Fabrício Gama, sou jornalista e apresentador também na UESB-FM, lá da UESB. Mas, pelo questionamento da professora, eu gostaria de fazer uma colocação, vou tentar ser breve, porque ela faz um recorte de 2003 para 2023, dizendo que os jornalistas vinham, hoje em dia não estão mais aqui e tal. O mundo inteiro mudou, a comunicação mudou. Cristiano falou também aqui que mudou a forma como se, ele até botou aqui, como se consome informação. Mas não só isso, mudou-se a forma como se produz comunicação, né? A gente tem em 2023, a gente está aqui, a internet chega no Brasil em 92, 95, ela se torna comercial, em 2000 ela começa a ir para o interior. Ou seja, em 2003 a gente tinha redações híbridas. A velha escola do jornalismo, pessoas que ainda pautavam em loco, jornalistas que iam fazer as matérias. Hoje, essa realidade é 99% dentro das redações. Os jornalistas se alimentam daquilo que chega, ou daquilo que ele busca através da internet. Todo o contexto da comunicação mudou, o investimento em comunicação foi muito reduzido. Então, a gente não tem mais equipes que vão à rua. A gente não tem um jornalista que tem uma semana para fazer uma matéria. Você tem um jornalista para fazer 3 matérias num dia. Então, você tem uma pessoa que precisa fechar um jornal. Então, tudo isso contribuiu para que a gente tivesse uma mudança no foco de como é que se constrói a informação que é levada ao ar. Então, a gente tem muito menos jornalistas em atuação que vão sair da sua redação para ir à universidade e muito menos jornalistas que vão se deter em um texto para interpretar um texto. E eu vou dar aqui um exemplo muito, muito pessoal. Eu apresento o Jornal de Meio-Dia, eu e Manuela Scipione apresentamos o Jornal de Meio-Dia na rádio. Nós 2 temos que montar esse jornal. Eu saio do matutino, que faz de 7 às 9, eu saio às 9 e vou montar o jornal que vai ao ar meio-dia. Então, eu preciso montar um jornal de 1 hora nesse tempo. Nós montamos. Se eu tiver que parar para ler um release com uma linguagem técnica, para eu poder interpretar aquilo, montar de uma forma diferente, para depois ainda tentar entrevistar essa pessoa, montar essa matéria para ir ao ar no rádio, eu não consigo fazer um jornal diário. Isso é a realidade de muitas redações. Então, ontem eu estava conversando com o pessoal da Ascom aqui. Falei, como é que o jornalista que está no veículo, ele vê e ele encara uma boa assessoria de comunicação? A assessoria de comunicação é aquela que fala, como é que esse veículo ele
distribui essa informação. Então, eu já vou mandar esse material na linguagem dele, de uma forma que ele vai pegar isso aqui e botar no ar sem precisar mexer muito. De preferência, eu vou pegar uma sonora com o professor, numa linguagem simples, e já vou mandar a sonora, se é para rádio, já vou mandar recortada. Então, quando isso chega para mim, eu pego aquela linguagem, transformo na cabeça que eu vou chamar, e já chamo o professor, e já entra a sonora dele. Então, isso facilita meu trabalho. Ah, é preguiça? Gente, não é preguiça. É porque antes nós tínhamos redações com 30, 40 pessoas. Hoje você tem 2 pessoas para fazer um jornal inteiro. Então, essa realidade mudou. E se a gente não entender que é assim, não adianta, os jornalistas não vão vir. E eu acho que talvez a ideia de... a tecnologia, quando ela se transforma e ela abre o espaço em que antes nós tínhamos os veículos de comunicação, eram os detentores da verdade que era levada ao público. Com a popularização da internet, cada um consegue abrir o seu canal de comunicação e falar. E como o professor falou, hoje a internet entrega aquilo que você gosta de consumir. O algoritmo lê o que você pensa e te entrega só o que você quer, só o que você gosta. Então isso vai criando bolhas e vai fazendo com que cada vez menos aquilo que é realmente verdade ou que é importante chegue às pessoas, porque as pessoas não se interessam por isso. Então, a linguagem precisa mudar. Quem produz ciência precisa falar numa linguagem mais simples. Precisa simplificar. A gente tem o Universiência, que é um programa de TV que a gente produz, que é em parceria, o ESC é parceira nossa, nós temos 40 instituições que são parceiras, e a nossa ideia é sempre, a gente precisa levar a ciência de uma forma que o porteiro do seu prédio entenda e o cara que tem doutorado entenda. Então tem que ser uma linguagem só, não posso fazer 2 matérias. Então eu preciso trazer essa linguagem para baixo. Então eu acho que é um serviço, é um trabalho conjunto. A universidade precisa atuar junto aos pesquisadores para que eles consigam falar uma linguagem menos tecnicista e mais popular. E a gente precisa pensar em como é que essas pessoas estão consumindo a informação e a gente levar essa informação já nesse formato. Porque os veículos não vão. E cada vez mais a gente tem visto. Porque com essa evolução houve um empobrecimento das redações. Hoje, as redações dos grandes veículos, diante dessa profusão de coisa que é lançada para todo mundo poder consumir, ela não está investindo em jornalistas especializados. Não, ela quer produzir quanto mais conteúdo com a informação que chegue mastigada para as pessoas. Então, esperar que o veículo vá mudar para poder voltar para a universidade, eu acho que não, é um caminho sem volta, isso não vai acontecer mais. Desculpa, não era uma pergunta, era só um questionamento por conta dessa posicionamento. É um posicionamento pessoal, viu? Muito bom. Nós vamos fazer o seguinte.